Levítico capítulo 1. Versículo 1 ao 17. É uma leitura longa. Peço aos irmãos que acompanhem com cuidado para que a palavra de Deus seja clara a nós. Levítico capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Assim diz a inerrante palavra do Senhor. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça, o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Assim diz a inerrante palavra do Senhor. Amados, uma das grandes perguntas que se levanta no coração do homem é: como ser aceito? Como ser aceito? Muitos conflitos interiores e também com outras pessoas acontecem porque o ser humano, ele precisa de alguma forma ser aceito. Pare para pensar. Você, em qualquer ambiente, você pensa: eu preciso ser aceito por esse pessoal aqui. Eu preciso de alguma forma fazer parte de um grupo. Todo ser humano pensa assim. Quando um jovem quer prestar um vestibular, ele pensa: como eu faço para ser aceito
pela Universidade X. Aí ele faz uma pesquisa, ele vê que tem que fazer um vestibular, tem que atingir as suas metas, enfim. Ou até mesmo um grupo de jovens, quando ele vê aquele grupo específico, com um nome específico, ele se identifica com aquele grupo e ele quer entender como que ele faz para ser aceito por aquele grupo. E nós crescemos e essa pergunta ainda ressoa no nosso coração. E nós queremos de alguma forma ser aceitos. Eu preciso entrar nessa empresa, essa empresa é importante, essa empresa é renomada, essa empresa paga um bom salário. Mas como eu faço para ser aceito por essa empresa? E a gente estuda, vai atrás, às vezes algumas empresas exigem um currículo impecável, tal graduação, tem que ser na faculdade X, se fosse no nosso caso dos pastores da IPB, tem que ser no seminário X, tem que passar pelo exame do presbitério, tem que ser licenciado, para que assim seja aceito no corpo de pastores. Amados, o povo de Israel, nessa etapa aqui em que o livro de Levítico foi escrito, eles estavam fazendo a mesma pergunta. Porque uma vez que eles haviam sido libertos da escravidão no Egito, no Monte Sinai, Deus constituiu ali o seu povo com as leis, e Deus instituiu a construção do tabernáculo, onde Deus habitaria com o povo, e o Senhor deu as ordens, as regras. E a palavra do Senhor diz, no último livro aqui de Êxodo, que a glória do Senhor desceu sobre a tenda, de tal forma que nem Moisés poderia entrar ali, e o povo temeu. E a pergunta que veio ao coração do povo de Deus naquele tempo foi: e agora? Como que a gente vai usar o tabernáculo, ou como nós seremos aceitos por Deus? Como nós estaremos em comunhão com esse Deus? Porque era um problema, Deus santíssimo, puríssimo, e o povo pecador. Como que esse povo agora pecador estaria em comunhão com o seu Deus? E para responder essa pergunta, Deus ordena que o livro de Levítico fosse escrito. Então, o tema nessa noite, irmãos, é como o pecador é aceito por Deus. É isso que o livro de Levítico ele vai tratar. Como que o pecador ele se apresenta diante de um Deus santo e puro. Muitos que se dedicam para ler a palavra de Deus querem evitar o livro de Levítico, porque é difícil. Fala de comer carne assim, não pode comer esse animal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na primeira leitura, os irmãos observaram, o primeiro capítulo já é uma carnificina, já é sangue, morte, esfolar, mas não entendi nada. E alguns irmãos evitam esse livro. Amados, para você poder entender o livro de Levítico, pense assim, ele é dividido em duas grandes porções, tá? A primeira porção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 17, fala sobre as orientações para os sacerdotes, aquilo que os sacerdotes deveriam fazer para que o povo fosse aceito diante de Deus. Depois do capítulo 17, vai tratar sobre questões práticas, para que Israel fosse santo em cada esfera da sua vida. E é nessa sessão que a gente vê algumas coisas curiosas, né? Como questões de alimentos, comportamento sexual, crimes de morte e outros assuntos da vida prática do povo. Sobre questões que tinha que se construir um parapeito para que as pessoas não caíssem, todo cuidado com a vida. Então, o livro de Levítico conduz o povo de Deus para uma santidade, para ser aquilo que Deus chamou o povo para ser, ou seja, um povo santo de sacerdotes, tá? Mas como o povo, um pecador, é aceito por Deus? Em primeiro lugar, irmãos, nós veremos que um pecador, ele só é aceito por Deus através de um sacrifício, tá? Como o pecador é aceito diante de Deus? Como você e eu somos aceitos
diante de Deus. O Senhor deixa claro aqui no livro de Levítico, esse livro que leva à santidade, que é somente através de um sacrifício. Observem comigo o versículo 1 até o versículo 3. O tabernáculo havia acabado de ser construído, e Deus chama Moisés e dá a ele as orientações. Olhem no verso 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. A tenda da congregação, aqui meus irmãos, era a tenda que ficava afastada do povo, onde Deus se revelava ali a Moisés. Depois ela passou a ser também o tabernáculo e a tenda do encontro, tá? E ele disse assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor. Observem aqui que o Senhor, ele diz, algum de vós, ou seja, qualquer pessoa do meu povo. Quando ele quiser, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, ou seja, quando algum de vocês, do povo de Deus, quiser vir até mim, por algum motivo, essas são as instruções. Olhem que Deus, observem que Deus não faz acepção de pessoas aqui. Ele não está dizendo assim, quando um homem, uma mulher, uma criança, não. Quando alguém do povo vier trazer uma oferta a mim. Então, amados irmãos, a orientação de santidade aqui, o Senhor não faz acepção de pessoas, tá? Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. E aqui o Senhor, ele dá 3 opções, que foi repetido aqui na leitura do texto, Para aqueles que tinham condição, o Senhor diz, se você pode, traga uma oferta de gado, boi, tá? Que é muito valioso. Você não tem condição? Ok. Então traga um cordeirinho, tá? Mas se você não tem condição e você não pode abrir mão de um animal que é precioso, a sua condição financeira é fraca, então traga um passarinho. Passarinho, todo mundo pode armar uma arapuca ali, pegar um passarinho, não é tão precioso assim. Então observem que Deus, ao proporcionar esse meio para que as pessoas tivessem comunhão com Ele, Ele de alguma forma faz com que até as pessoas que não tinham condição financeira chegassem até Ele. Então a ideia aqui é o seguinte, mesmo aqueles que tinham dinheiro e aqueles que não tinham dinheiro, não tinham justificativa para se apresentar ao Senhor. Ninguém era indesculpável para se apresentar ao Senhor. E como deveria ser essa oferta? Tá? Ele vai especificar mais aqui, Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Ok, o que seria aqui holocausto? Holocausto, irmãos, é uma oferta totalmente queimada, tá? A morte de um animal que depois será totalmente queimado e sobrarão só as cinzas desse animal. E o que seria aqui a tenda da congregação? É o tabernáculo que havia acabado de ser construído. Antes, quando o tabernáculo não havia sido construído, Deus falava com Moisés separado. Depois que foi construído, houve essa junção. Então, observe, irmãos, quando nós vamos a algum lugar, por exemplo, ao banco, você não entra no banco de qualquer forma. Para você entrar no banco, você precisa passar pelaquela porta, que tira um raio-x praticamente do que você está carregando, e aí é complicado, e aí tem que tirar a chave, tem que tirar isso, tirar aquilo, você quase que desiste de entrar, A questão de haver esse altar ali no tabernáculo é justamente essa ideia, ou seja, você não pode chegar diante de Deus de qualquer forma. Um raio-x precisa ser feito, algo precisa ser pago, alguém precisa
confessar os seus pecados. Alguém precisa pagar por esses pecados, tá? E essa é a ideia. Você chegou à tenda da congregação ou à tenda do encontro, onde você vai se encontrar com o seu Deus para pedir perdão, para confessar os seus pecados. Ali há um altar. Ali há um lugar onde você dará a sua oferta, tá? A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem, observem, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Isso aqui é chave. Isso aqui você precisa riscar na sua Bíblia e ficar pensando sobre isso. Para que o homem seja aceito perante o Senhor. Tá? Porque todos nós sabemos que após a queda, Deus disse, né, que se o homem comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. E ele comeu. E a partir daquele momento, houve uma separação de Deus. Então, agora ali diante do Senhor, é necessário que o homem reconheça que é pecador e que precisa que alguém pague pelo seu pecado, para que ele seja aceito perante o Senhor. Deus, que criou todas as leis que regem o nosso universo e que rege a nossa vida moral, Ele é um Deus justo. Ele é amor, sim, mas Ele é justo. Ele não deixa nada passar. É semelhante, irmãos, quando algumas pessoas quebram a lei da física. Se uma pessoa pula do 20º andar, ela está quebrando a lei da física, tentando caminhar, tentando anular a lei da gravidade, que diz que que a matéria mais densa deve puxar a outra para mais próxima. Se a pessoa pula do 20º andar, ela está tentando anular essa lei, e ela enfrentará as consequências disso. É a mesma coisa, alguém que nega o soberano Deus, e faz aquilo que Deus não ordenou para ser feito, ele certamente sofre as consequências. E qual é a consequência? É a morte, é a separação de Deus, é a separação da comunhão com o Senhor. Observe, meus irmãos, que é somente através de uma oferta, da morte de alguém, do custo de algo, que o homem é aceito por Deus. Até o mais pobre aqui, ele tinha que ter um custo, nem que seja de um passarinho insignificante. O nosso pecado custa diante de Deus, e a sua justiça precisa ser satisfeita. A sua justiça precisa ser satisfeita. É o que a palavra de Deus diz, meus irmãos: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Para ser aceito por Deus, um Deus santo, todo homem pecador deve derramar sangue. Alguém tem que morrer. E aqui no caso, de uma forma simbólica, o povo de Israel levava um animal precioso. Todos nós sabemos, não sei quantos tiveram a oportunidade de criar um animal, mesmo que não seja tão doméstico de ficar em casa, você se apega ao animal, você põe nome nele. As crianças que acompanhavam os seus pais ali, faziam carinho naquele animal. Mas aquele animal que eles estavam levando era o símbolo do que eles deveriam passar. Então, irmãos, entenda uma coisa: para que o pecador seja aceito diante de Deus, é somente através de um sacrifício. Somente através de um sacrifício. Assim, nós entendemos por meio do verso 1 ao verso 3, que somente um sangue derramado pode apaziguar a ira de um Deus santo. Ninguém pode ser aceito por Deus se sangue não tiver sido derramado. Como, irmãos, um pecador é aceito por Deus? Nós veremos agora também que um pecador ele é aceito por Deus somente através de um sacrifício perfeito.
Um pecador, ele só é aceito diante de Deus somente através de um sacrifício perfeito. Observe, irmãos, agora as especificações sobre a oferta que o homem deveria levar ao Senhor. Olhem o que diz o verso 4. O verso 4 diz assim, ó: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então eles deveriam fazer o seguinte: eles chegavam à tenda da congregação, tá? Observe que é voluntário, não é uma obrigação, é voluntário. Ou seja, Deus queria despertar no povo a consciência do seu pecado. Eles deveriam chegar ao sacerdote e dizer: olha, eu cobicei, eu tive pensamentos maus, eu fui idólatra, eu errei, e eu preciso dar essa oferta ao Senhor. Então era um ato de confessar. Quando as pessoas observavam as pessoas indo até o tabernáculo, ela sabia: esse aí é pecador, esse pecou contra o Senhor. E naquele instante ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando a transferência dos pecados na inocência daquele animal, porque o animal não tem pecado, irmãos, porque o animal não é um ser moral. Então, simbolizando a inocência, aquele animal morre em favor do seu dono. Mas era uma morte assim qualquer, era só chegar ali e matar? Não, observem que era algo minucioso, algo perfeito, em sentido dos parâmetros de como deveria ser feito. Depois, imolará o novilho perante o Senhor. O que seria imolar o novilho? Era um corte rápido na garganta de um cordeiro, do novilho, do animal que estava ali. Quando você vê um animal agonizando, todos nós sentimos mal. Sacrificar um animal é dolorido, porque você vê a vida do animal indo embora. Agora imagine aquela cena: um corte rápido na garganta, o animal se debatendo, sangue escorrendo. Mas era para aquelas pessoas refletirem sobre o seu pecado e o que elas mereciam passar. O que mais o texto nos conta aqui sobre o processo? E os filhos de Arão, tinha que ser qualquer pessoa? A pessoa que estava levando lá o sacrifício, ela mesma podia fazer aquilo, e ela, não. Olha a especificação: os filhos de Arão, aqueles que Deus separou para fazer aquilo, não é qualquer pessoa. Os filhos de Arão, a palavra de Deus é específica: os sacerdotes apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, depois que o sangue estava escorrendo, eles pegavam o sangue, aspergiam ali como sinal de purificação. E olha, não para por aí, irmãos. Então ele esfolará o holocausto. O que é esfolar? Arrancar o couro. Agora vocês imaginam essa cena? É duro, é difícil de ver, mas é isso que o pecador merece: a morte, ser esmagado pela ira de Deus. Ele esfolará. As crianças que estão ouvindo, imaginem você pegar um animalzinho, né, e matar esse animalzinho. Mas o nosso pecado merece isso. O pecado que nós temos no nosso coração merece a morte. E é isso que as crianças com os seus pais ali deveriam perguntar: papai, por que, papai, estão matando, um nome aqui, estão matando a Filomena? Eu gosto tanto da Filomena. Não, ela é um símbolo, tá? Por causa do nosso pecado, nós merecíamos isso. E as crianças indagando os pais, e os pais explicando, as crianças chorando, o pai, não, calma, calma. Irmãos, essa é a cena, imaginem isso. É pesado, é difícil. Esfolando aquele animal que foi cuidado com tanto carinho, sem defeito. E observem que ele deve ser sem defeito.
E os filhos de Arão porão fogo sobre o altar, e porão em ordem lenha sobre o fogo. Era só jogar em cima do altar? Não. Tinha que organizar a lenha, bonitinho, bem certinho. O negócio tinha que ser perfeito. O Senhor, com as suas diretrizes, falou: não, tem que ser certo. As minhas coisas precisam ser certas. E olha o que o texto continua dizendo. Também os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. Imagine, meus irmãos, essa morte desse animal, quanto é horrível. Mas é esse o símbolo, é isso que Deus queria mostrar para eles. Olha, a minha santidade é tanta, que vocês mereciam passar por isso. E eu estou provendo a vocês um sacrifício. E por fim, para que as coisas não ficassem feias ali, o Senhor orienta para que as entranhas e as pernas fossem lavadas, e queimará tudo isso sobre o altar. Então, para evitar o odor, né, o mau odor, o cheiro ruim, as entranhas eram lavadas, era organizado para que não ficasse um cheiro ruim. Ou seja, observe, irmãos, como o negócio era organizado. Houve um tempo, uma moda, que dizia que o grupo de cântico na igreja eram os levitas, né? E observe o trabalho que os irmãos daquele tempo tinham para organizar a oferta, o sacrifício. Nem se compara, não desmerecendo os irmãos que nos dirigem aqui no louvor, é uma bênção, muito bom, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Era trabalhoso, era algo organizado, de tal forma que se não fizesse como o Senhor ordenara, o sacerdote era morto, tá? E a conclusão de tudo isso é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amados, nós bem sabemos que se você coloca uma carne e deixa ela passar do ponto e queimar, o cheiro não é bom. O cheiro não é bom, é cheiro de queimada, é um cheiro estranho, incomoda, é ruim. Mas por que o texto bíblico diz aroma agradável ao Senhor? Porque aquela cinza, aquele animal morto, só o pó, simbolizava a ira de Deus sendo aplacada, porque é isso que o pecador merece, o pó, ser queimado, ser morto. Então ao Senhor, aquelas cinzas era aroma agradável, porque a sua justiça foi saciada. Depois nós vemos aqui que é repetido o mesmo processo, mas com animais diferentes, né? E eu chamo a atenção aos irmãos que em cada animal aqui diz que deve ser posto em ordem. Olha no verso 5, pôr em ordem. Depois lá no verso 10 também diz: se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito. É tudo específico, tem que ser detalhado, tem que ser perfeito. Porque para ser aceito diante de Deus é somente por meio de um sacrifício perfeito. E nas três ofertas aqui, a conclusão é aroma agradável ao Senhor. Ou seja, Deus não fez acepção de pessoas pela condição financeira. Ele providenciou aos mais simples para que tivessem essa experiência do perdão de Deus. Como o pecador é aceito por Deus? Por meio de um sacrifício, e um sacrifício perfeito. Mas será que hoje nós devemos oferecer a Deus um sacrifício de animais? Será que nós devemos separar um pombinho, um boi e oferecer ao Senhor? Não. Os irmãos sabem onde eu quero chegar com isso. Um dia João Batista olhou
um homem vindo e disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo esse sacrifício aqui, esses cordeiros, esses animais, eram sombras de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que o sangue de animais é impossível ter o perdão de pecados, porque isso aqui é só sombra, é só símbolo, como diz a nossa confissão de fé, são símbolos. É por isso que na liturgia nós lemos o Salmo 50, que diz: do Senhor são todos os animais, as aves. O Senhor diz: se eu tivesse fome eu pegaria todos, mas eu não tenho fome, porque aquilo ali era um símbolo, era algo simbólico para que eles entendessem que haveria de vir alguém que morreria pelos seus pecados. Amados, convido que abram a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, olha o que diz Hebreus capítulo 10. A palavra de Deus diz que todas as coisas no Antigo Testamento eram sombras daquele que haveria de vir. Olha o que diz Hebreus 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles ofereciam. De outra sorte, não seria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesse novo é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Amém? Agora imaginem o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Toda a imagem desse animal que eu descrevi aos irmãos aqui, que era feita no Antigo Testamento, o Filho de Deus passou. O Senhor ali, como uma ovelha muda levada ao matadouro, não disse uma palavra, mas ele foi rasgado, ele derramou a sua vida até a morte, por você e por mim. Ele se entregou. E quando foi questionado diante de Pilatos, ele não disse nada, somente tu dizes. Então, aquilo que esses animais aqui simbolizavam, para que o homem fosse aceito por Deus, Jesus Cristo no Getsemane e a caminho do Calvário, foi esfolado, foi pregado, o seu sangue foi vertido, e os homens gritavam assim: caia sobre nós o sangue desse homem, se ele foi inocente. E sem entender, eles estavam proclamando uma redenção sobre eles, porque realmente o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, caiu sobre aquelas pessoas. E ele disse assim: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E momentos depois eles dizem:
verdadeiramente este é o Filho de Deus. Irmãos, entendam isso, reflitam isso, pensem em Cristo sangrando e vertendo o seu sangue puro, cada gota caindo, para que você e eu fôssemos aceitos por Deus. O melhor de Deus, aquilo que é perfeito, em ordem, o sacrifício perfeito em Cristo Jesus, para que nós fôssemos aceitos por Deus. Amados, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, a palavra de Deus nos chama no Novo Testamento, não para oferecermos mais sacrifícios, mas ela nos exorta dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, não mais sacrifício de cordeiros, mas o seu corpo agora é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você vem à casa de Deus para adorar a Deus, você tem consciência disso de verdade? Você medita no sangue do cordeiro vertido por você na cruz? Ou você já acostumou com essas coisas? Você só canta da boca para fora. O seu culto realmente é racional, você entende o que você está fazendo? O seu corpo realmente é apresentado ao Senhor como um sacrifício vivo, ou seja, as minhas vontades são mortas e eu sou um sacrifício vivo em serviço ao Senhor. Irmãos, devemos pensar sobre isso, de verdade. Aqueles ainda que não creem no Senhor Jesus, eu te convido a olhar para Jesus, porque somente com a sua fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que você é aceito por Deus. Não fique querendo procurar ser aceito pela sociedade, por grupo X, grupo Y, assim, assado, não, você precisa ser aceito por Deus. Enquanto você não for aceito por Deus, você viverá no vazio, uma vida sem sentido, tudo não faz sentido na sua vida, é porque você precisa ser aceito por Deus, olhando para o único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e um espírito humilde o Senhor não rejeita. É isso que nós devemos fazer diante de Deus. Os irmãos que são crentes, eu convido os irmãos a pensarem se de fato vocês refletem em Cristo Jesus o sacrifício perfeito de Deus. Ou você caiu no erro de alguns que dizem, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, é Cristo Jesus, e foi morto por nós, para que nós fôssemos aceitos por Deus. Esse é o melhor de Deus para a sua vida. Esse é o bem mais precioso que você pode ter. A palavra de Deus diz que Cristo é o melhor de Deus, e é o melhor de Deus para nós, para a nossa vida. Aqueles que têm abandonado a comunhão por causa dos seus pecados, eu te convido a olhar para Jesus, a confessar os seus pecados a Deus, porque você só é aceito diante de Deus por causa de Cristo Jesus. Alguns irmãos abandonam o culto, a comunhão, as programações, por causa dos seus pecados. Você deve se envergonhar por isso, você tem que entender a gravidade do pecado, mas isso não é motivo de você se afastar de Deus, de faltar nos cultos, se afastar da comunhão. Esse não é o motivo, irmãos. Arrependa-se, olhe para o sacrifício perfeito de Jesus e volte à comunhão, volte a fazer as coisas que você sempre fez, porque não é pelos seus méritos, não é pelo seu tempo de igreja, não é porque você vem em todos os cultos certinho, não é porque você faz tudo perfeito, não, é por causa do sacrifício perfeito de Cristo. E às vezes nós perdemos isso de mente, irmãos. Amados, concluindo, como um homem pecador é aceito diante de Deus? Somente através do sacrifício de Jesus. Jesus, com o seu sangue,
ele purifica a nossa consciência. Aquilo que o sangue de touros, de carneiros, de aves não podia fazer, o sangue de Jesus faz, e o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração, de tal forma que a nossa mente é renovada dia após dia. É por isso que a palavra de Deus nos chama a ser transformados pela palavra de Deus, dia após dia. É só o Espírito Santo que faz isso, é só o sangue de Jesus que faz isso, irmãos. Olhem para Jesus, o sacrifício perfeito. Como você tem servido a Deus, irmãos? Como vocês têm servido a Deus, meus irmãos? Diante do melhor de Deus entregue a você, você faz o seu melhor também na casa de Deus? Você se dedica mesmo? Você dá a sua vida, você oferece a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável, de verdade? Ou você faz meia boca, ou você empurra com a barriga, como nós dizemos? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se Deus deu o melhor dele por nós, devemos também entregar o melhor, naquilo que nós servimos, naquilo que nós fazemos a Deus. Seja na sua casa, como um pai, como uma esposa, como um filho, ou seja na casa do Senhor, naquilo que Deus nos chamou para fazer. Em outras palavras, irmãos, eu convido a todos para refletirem. Um dos versos do hino que nós cantaremos daqui a pouco, que diz assim: morri na cruz por ti, foi para te livrar, meu sangue ali verti, e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Que nós pensemos no sacrifício perfeito de Jesus e nos dediquemos para fazer o melhor, para a honra e glória do Senhor. Oremos, irmãos. Santíssimo Deus, a tua palavra nos exorta e nos lembra da perfeição do sacrifício de Cristo e de como nós somos aceitos por Deus. Ó Pai, nós somos pecadores, nós precisamos do sangue do seu Filho amado Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que nós confiemos em Ti. Ajuda aqueles, Senhor, que ainda não decidiram crer no Senhor Jesus. Opera neles uma fé no Cordeiro que não está morto, mas ressurgiu. Nós precisamos da Tua graça, Deus. Por isso nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém.